Olá, gente. 11 horas e 3 minutos. Na cidade mais bonita do Brasil, quiçá do mundo, que é o nosso Rio de Janeiro, né? Consequentemente, falamos das regiões, no seu todo, né, das regiões do Brasil, que o nosso cenário, eu costumo dizer que é um dos cenários mais bonitos. De norte a sul do país, nós temos em cada espaço físico um elemento digno de orgulho. Portanto, falamos da região norte, nordeste, sul, leste, centro-oeste, de forma ampla. E a partir do momento que tivemos de forma muito ampassã conhecimento de todas elas, eu resolvi fazer um apanhado de cada uma para que pudéssemos realmente conhecer um pouquinho do território nacional. Se nós não podemos viajar por uma questão de tempo, de negócios, ou até mesmo hoje por conta da pandemia, nós vamos estar aqui mostrando algumas cidades que vale a pena que venhamos a conhecer, até mesmo por uma questão de reconhecer o nosso território nacional. Então, hoje vamos falar de Alagoas, né, que, segundo informações e os livros, há um descobrimento aí por conta dos europeus. Bom, costuma-se ter uma ideia, de pelo menos conta a história, que o primeiro ponto de território de Alagoas visitado foi o denominado de Barra Grande, pelos descobridores europeus, por ocasião de uma viagem de Américo Vespuccio em 1501. Embora não haja referências com relação a este porto, excelente para a acolhida de navios, como a expedição vinha do norte para o sul, cabe crer que tenha recorrido ali o primeiro contato com a terra alagoana. A 29 de setembro, Vespuccio assinalou um rio a que chamou Rio São Miguel, no território percorrido. Então, a 4 de outubro de 1501, denominou São Francisco o rio então descoberto, hoje fazendo limite de Alagoas com Sergipe. Sem sombra de dúvida, na década seguinte, os franceses andaram pela costa alagoana, no tráfico do pau-brasil com os nativos dos arredores. Até hoje, o Porto do Francês documenta a presença ali daquele povo. Assim sendo, em 1556, voltava da Bahia para Portugal o bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha, o bispo Sardinha. Quando seu navio naufragou de frente a uma enseada de hoje chamada de Pontal do Cururipe. Sardinha foi morto e devorado pelos caetés, uma das numerosas tribos indígenas então existentes até hoje na região. Perdura aí uma crença popular de que a ira divina secou e esterilizou todo o chão manchado pelo sangue do religioso. Então, para vingá-lo, Jerônimo de Albuquerque comandou uma expedição guerreira contra os índios caetés, destruindo-os quase que completamente. Então, em Sergipe, nós encontramos os índios caetés. Em 1570, uma segunda bandeira enviada por Duarte Coelho, comandada por Cristóvão Lins, explorou o norte de Alagoas, onde fundou Porto Calvo e 5 engenhos, dos quais subsistem 2, o engenho do Buenos Aires e o Escurial. No Escurial, repousou em 1601, o corsário inglês Anthony Kniver, que viajara por terra após fugir da Bahia, onde estivera prisioneiro dos portugueses. Imagina o que ele não fez, né? Bom, e aí vem a guerra holandesa com Felipe Camarão. No princípio já do século XVII, Porto Calvo e Alagoas eram freguesias, admitindo-se que tais títulos tivessem sido conferidos ainda no século passado. Foram vilas. Porém, em 1636, repousando a economia regional na atividade açucareira, tornaram-se os engenhos de açúcar os núcleos principais da ocupação da terra. A partir de 1630, Alagoas, atingidas pela invasão holandesa, teve povoados, igrejas e engenhos incendiados e saqueados.
Olá, José Carlos Caetano, que bom ter você aqui. Tô eu, você e eu. Hoje o time aqui tá meio com preguiça de dizer presente, eu não sei porquê. Machine, vamos conversar. Estou falando sobre o estado de Alagoas. Ih, chegou mais alguém aí? Se eu não me engano, Jonathan Almeida. Olha, Jonathan, estava olhando você na internet, hein? Você estava arrebentando, Jonas. Parabéns, hein? Muito bom. Mônica Patrícia de Oliveira, estou falando de Alagoas. Jonathan assistindo. Você tá danado, hein, Jonas? Amei aquelas fotos. Linderésima. Vamos que vamos. Bom, acontece que os holandeses, né, dominaram ali Alagoas. Josiana, grande beijo para você. Eu tenho que pedir milhões de desculpas que eu confundi você com uma outra aluna. Eu confundi você com uma aluna de Realengo, mas eu sei que você foi minha aluna no centro do Rio. Então, minhas escusas, minhas desculpas e dizer que fico muito feliz em ter você aqui. Só peço desculpas mil a você por ter feito uma grande confusão, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Obrigado por você estar sempre dando uma espiadinha aqui na nossa conversa. Bom, vocês que chegaram agora, eu quero dizer que vamos falar cada terça-feira de um estado da Federação do Brasil, porque a gente precisa conhecer. Não adianta só dizer, eu sou brasileira e de vez em quando eu vou para Londres. Não, eu tenho que conhecer o meu país, eu tenho que saber exatamente o que acontece por aqui e as cidades, os estados. E hoje eu resolvi que a gente começa falando. Edna, que bom ter você, Edna. Prazer em ter você aqui mais um dia, hein? Eu tô falando aí do estado de Alagoas. Então, gente, entendam vocês. O Brasil, ele conseguiu concentrar um número imenso de etnias, enfim, de todo tipo de criatura, todos os países, todas as cores, enfim. E aí, Alagoas, ele demonstra ser descoberto por europeus. E os holandeses fazem uma festa aí com os franceses, eles criam uma confusão, mas no final mesmo, na realidade, então a Josiana é você mesmo. É você mesmo, Josiana de Realengo. Então no Face está a Josiana também do centro. Então você sim, a mãe do garotinho, né? Então, beijo, 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 né? A ala das baianas de Vila Isabel. E sabe de uma coisa? Não sei se você sabe, né? Mas semana que vem eu vou falar do bairro de Vila Isabel e da sua escola de samba, hein? Então anote aí que quinta-feira, sem ser essa que vem, a outra, quarta e quinta, eu estarei me dedicando a Vila Isabel, a terra de Noel. Conto com você aí, Edna, porque eu vou falar de você. Eu vou falar dessas baianas da vila e na quinta-feira eu estarei falando de Dominguinho do Estácio, porque deixar de mencionar essa figura emblemária da nossa Estácio de Sá seria humanamente impossível. Bom, então o que acontece, gente? A Alagoas, ela concentrou fatos importantíssimos. Imaginam vocês que, como eu já disse, em 1556, uma tribo indígena acaba por matar um religioso. E com essa matança causou-se assim vinganças e quase terminando com a tribo dos Caetés. Então, quando você quiser saber alguma coisa dos Caetés, imediatamente recorra lá ao estado de Lagoa, que você vai conhecer de forma vertiginosa as atitudes dos índios Caetés matando o religioso no início de 1556. Bom, quando nós chegamos já em 1570, há aí uma transformação por conta de que os espanhóis já saindo desse cenário, mas os portugueses dizendo, não, nós não vamos dar isso aí de mão beijada
para os holandeses, jamais vamos permitir que essa coisa aconteça. E aí vem a Guerra Holandesa em Alagoas. Felipe Camarão, no início do século XVII, sabendo que Alagoas já era freguesia, admitiu que deveria conferir ainda neste século outras capitanias para que pudesse ali ter uma sede, sedimentar uma possibilidade de reestruturar Alagoas. Então, ele começa a observar que a economia ali açucareira daria bons frutos. E Alagoas torna-se a ter 2 engenhos ocupando a grande extensão dessa terra. Em 1630, Alagoas é atingida pela invasão holandesa. Como vocês estão vendo aí, a coisa ficou séria, né? Então, eles resolvem invadir, povoar, colocando ali o religioso dentro da sua igreja, e a partir do momento em que não fizeram aquilo que eles bem quiseram, que tomaram, saquearam, incendiaram engenhos e até as igrejas também. Os portugueses reagiram duramente. Batidos por sucessivas vezes, os holandeses desanimaram. Pensaram até em retirar-se, quando para eles se passa um mameluco chamado Domingos Fernandes Calabar. O nosso Calabar, grande conhecedor de todo o terreno de Alagoas, orientou os holandeses em uma nova expedição a Alagoas. Então, Calabar disse para os holandeses: não, os portugueses não vão se dar bem não, porque eu conheço a terra. Então, se eu conheço a terra, nós teremos condições sim de poder abatê-los. Então, e o que aconteceu? Foi aquela guerra, houve resistência e os holandeses acabaram por recuar e retornaram logo para Recife. Para isso, quando chegamos em Pernambuco, Recife, a gente vê grande influência holandesa, porque quando eles perceberam que não teria campo em Alagoas, eles decidiram ir para Recife, Olinda, lá ficaram e obtiveram grandes vitórias. Bom, os pontos principais em que a luta era travada era o Porto Calvo. E assim, já que os holandeses não foram bem-sucedidos, os portugueses retomaram e aprisionaram Calabar. Bom, já que você não foi solidário a nós, já que você resolveu ajudar os holandeses foram embora, você ficou, então você será aprisionado. Bom, e em 1635 ele morreu na forca. Então, Clara Camarão, uma porto-calvense de sangue indígena, também se salientou na luta contra os holandeses. Acompanhou o índio e, consequentemente, aquela tortura que o índio sofreu com a forca, ela estava presente. Porém, já em quase todos os lances, Felipe Camarão arregimentou-se com outras mulheres, onde a sua preterida Clara Camarão tomou a frente. Bom, e aí? Lá chegamos em 1641 e vamos falar do Palmares com Zambi, o grande herói. Então, o que acontece? Em 1641, aí volta tudo de novo. Afirma um chefe holandês estar quase despovoada a região quando Maurício de Nassau pensou em repovoá-la. Mas o projeto não foi adiante. Na época também, em Alagoas, se produzia o fumo, considerado de excelente qualidade, e era um bom negócio para eles. Em 1645, a população participou da reação nacionalista, integrando-se na luta sob o comando de Cristóvão Lins, neto e pessoa conhecida do Porto Calvo. Expulso mais uma vez os holandeses do território.
alagoano. E, assim sendo, a luta para que eles pudessem tomar Alagoas fora assim algo líquido, certo e permanente. Em fim dos séculos XVII, a luta contra os quilombos negros reunidos em Palmares tomou uma proporção incrível. Então, no final do século XVII, houve a grande luta, uma luta que os negros ficaram realmente desalvorados. Só que, frustradas essas primeiras tentativas, né, tiveram que também mais uma vez recuar. Então, 2 anos depois de toda essa luta, o quilombo é sim derrotado. Então, já em 1694, existe a derrota do quilombo, com um ataque que veio acontecer de forma simultânea, uma dos paulistas, outra de pernambucanos e a terceira também por alagoanos, comandados pelo Sebastião Dias. Palmares começara a formar-se ainda no fim desse século e resistiu a sucessivos ataques quase que um século. Então, durante quase um ano, Palmares tentou a resistência. Bom, um dos maiores redutos dos escravos foragidos do Brasil colonial, Palmares ocupava inicialmente a vasta área que se estendia coberta de palmares, vindo do Cabo de Santo Agostinho até o Rio São Francisco. A superfície do quilombo, progressivamente reduzida com o passar do tempo, concentrava-se em fins do século XVII. Então, gente, como vocês podem ver, os escravos haviam se organizado dentro do Estado, formando um verdadeiro reduto. Segundo os moldes africanos, com o quilombo, constituídos de povoações diversas, mucambas, pelo menos 11, governadas por oligarcas sobre a chefia suprema do rei Gangazumba. E você sabe quem era Gangazumba? Não, né? Já ouviu falar nele? Aguarda aí. A partir de 1967, abriu-se estradas e os negros foram se tornando a minoria, né? E a princípio, lógico que os grandes donos de terras resolveram por recapitular, fazer com que eles fossem recapturados, tá? Para minimizar o problema de uma situação já instaurada, que era o nosso quilombo. Bom, e em seguida, o que eles queriam mesmo eram se apoderar das terras dos quilombos. Bom, as investidas de um sargento-mor, né, seriam desastrosas para os quilombolas, obrigados a aceitar a paz em condições bem desfavoráveis. Apesar de todo esse revés, a luta prosseguiria, e quem liderava essa luta era Zumbi. Zumbi era sobrinho de Gangazumba. Bom, então, ora, negro forte, guerreiro, dono assim de uma estirpe de sou capaz de dar o meu melhor, de fazer com que os meus amigos, aqueles meus seguidores, deixassem de ter tanto sofrimento, até por conta de que ainda estávamos em 1600 e pouco, e a escravidão no Brasil sequer poderia se pensar, porque ela só acontece 200 anos depois. Gente, não sobrou nada, porque nenhum daqueles que lá estiveram, os quilombolas, conseguiram ter o gostinho dessa liberdade. Então, Zumbi fora quase que linchado, capturado, envolvido por várias e várias questões e perecendo constantemente luta. Então, o que acontece?
envolvido com forças inimigas, com cerca de 20 de seus homens, perecendo em luta a 20 de novembro de 1695, iria desaparecer após mais de 70 anos o Quilombo dos Palmares, o maior protesto ao despotismo que uma raça infeliz traçou à face do mundo, no dizer do Craveiro Costa. Craveiro Costa foi um historiador, né, uma pessoa envolvida com todas as propostas do que se tange à escravidão, e ele fala que realmente o maior protesto ao despotismo que uma raça infeliz traçou à face do mundo foi, sinceramente, essa luta incessante do Quilombo. Bom, então, RP, bom dia. Meu filho Enio Manso, como você está? Saudades de você. Dom Chico, bom ter você aqui. Que legal. Eu estou falando de estado de Alagoas, porque toda terça-feira eu vou falar de um estado, porque a gente precisa conhecer. Gente, então, vejam vocês que os anos se passaram, chegamos lá em 1800 e Portugal firme e forte. O Brasil é meu, gente do céu. Então, em 1819, Dom João chega por lá e diz: vamos mudar essas coisas aqui, vamos fazer com que Alagoas seja nosso. Então, criou-se batalhas, revoltas, pequenas guerras. Em síntese, Alagoas foi palco de muitas e muitas batalhas. Batalhas internas e externas. Meu Deus! Então, chegamos a 1831, onde nada fora fácil por conta do desejo de Portugal querer assumir, trazer para si mais um pedacinho do Brasil. E isso tem muito a ver, vocês sabem, que mais tarde vai acontecer o Tratado de Tordesilhas, onde o nosso país é dividido em duas coroas, a coroa de Portugal e a espanhola, e no final eu acho que quem logrou o êxito mesmo foi os portugueses, porque eles bateram o pé, ali ficaram e disseram: não, isso aqui é nosso, o direito é nosso e é por aqui que nós vamos ficar. Bom, muitas coisas aconteceram e em 1800, imaginem vocês, a história fica melhor ainda quando num determinado dia resolve-se a corte, né, através do nosso querido e maravilhoso Sua Majestade Dom Pedro. Então, o imperador Dom Pedro, depois de ter ido visitar a Bahia, isso já nos idos de 1800, ele dirige-se a Penedo, né? Penedo era um povoado dentro de Alagoas, né? Então, com destino à Cachoeira de Paulo Afonso, mesmo antes de passar em Maceió, que era a capital da província. A velha cidade de São Francisco se prepara para receber o nosso querido Dom Pedro, né? Então, uma recepção entre o delírio de grandes festas e manifestações populares, desembarcou o velho monarca numa tarde de sol, quando mesmo tudo acontece em outubro, no dia 14 de outubro de 1859. Olha, chega Dom Pedro com aquela empáfia lá, né? E o que ele faz? Ele traz uma comitiva. E tínhamos também, já naquela época, cada província tinha o seu presidente, que era Dom Manuel Pinto de Souza Dantas, que já estava ali, né, só tomando parte da magnífica recepção, como para aderir também à comitiva real. Afinal de contas, ele era o presidente da província, ele também queria lograr o êxito ali de mostrar que ele estava ele cuidando muito bem daquela terra, mas ele queria fazer parte daquele contexto. Afinal de contas, era um cortejo imperial. Quem não quer ser
ou estar do lado da rainha, do príncipe, não é isso? Olha, e Dom Chico com o príncipe Charles, portanto, você que está em casa, aperta o seu dial sempre que puder para assistir a melhor música lá na DC Meriti, todos os dias de segunda a segunda com Dom Chico. Não perca, e lá você vai encontrar RP, gaúcha, olha, gente da primeira qualidade mostrando a sua música. Portanto, de segunda a segunda, DC Meriti com Dom Chico, o comunicador que o príncipe Charles elegeu. Então, vai lá, pega o seu dial e participe. Acontece, gente, que quando Dom Pedro chega lá em Alagoas e houve aquela manifestação de delírio, né? Toda a província ensandecida, ruas ornamentadas com flores e folhagens do nosso pau-brasil. Uma fortaleza foi improvisada para as salvas dadas quando a carruagem, né, quando aquela comitiva passasse pelas ruas para ovacionar o nosso Dom Pedro II. Gente, imagine vocês. Então, às 2 da tarde, atracou a ponte coberta de fina tapeçaria. Imaginem vocês. Olha, uma festa assim para ninguém botar defeito, né? Então, Sua Majestade saudou, ovacionou as crianças, mostrando aquele ar de figura tão familiar até para aqueles que ele não conhecia. Bom, o que acontece? Ele ficou muito feliz e simpático, de calças brancas, listradas de ouro, casaca preta, meu Deus, com dragões dourados, várias medalhas no peito. Olha, louro, branco, de olhos azuis, e cumprimentou toda a população que ali estava, que foi a delírio, vendo o nosso Dom Pedro chegar em Alagoas. O tempo foi favorável e a cerimônia foi exatamente se transformando com as pessoas e com a banda e com os aparatos e com os alimentos, um verdadeiro banquete. E as comidas servidas nesse banquete foram as comidas da região, porque eles queriam e desejavam recepcionar muito bem Dom Pedro, mostrando que Alagoas era realmente uma terra acolhedora. Gente, imaginem vocês, tudo que lá fora oferecido a Dom Pedro naquele momento fora arquitetado, equacionado, para que aos olhos do nosso imperador tudo tivesse um ar amistoso, familiar, na intenção, quem sabe até, de que por lá ele quisesse ficar. Mas não é desconhecido de nenhum de nós, né, que Dom Pedro amava mesmo, era o nosso Rio de Janeiro, porque aqui ele tinha toda a possibilidade de viajar para Santos, né, no seu trem, confortavelmente instalado, que de vez em quando ele parava em Santa Cruz, ali para descansar, né, para poder se refazer e em seguida partir em viagem para dar sua voltinha e prosear com a nossa Marquesa de Santos. Pois é, então o Rio de Janeiro era realmente o point de Dom Pedro. Então, ele fez a viagem, conheceu o lugar e certamente disse, não, alguém vai tomar as coisas da gente? Jamais! Ninguém vai tomar o que é nosso. Nós temos aí o nosso território já, o Brasil é nosso e vamos de quando em vez dar a voltinha por aqui e marcar a nossa presença, porque o nosso porto também é muito seguro. Bom, não sei se vocês sabem, mas 2 grandes presidentes foram alagoanos. Então, os nossos 2 primeiros presidentes foi Deodoro da Fonseca, que era alagoano,
e depois Floriano Peixoto, que foi o segundo presidente da República do Brasil. Bom, não é desconhecido de ninguém que a República, né, ela começa a se instaurar a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e hoje na sexta. E nós sabemos perfeitamente bem que quando nós chegamos aqui em idos de 1902, o Partido Democrata consegue derrotar a oligarquia malta, depois de uma enérgica campanha em que tinham lutas nas ruas, né? Inclusive com morte de pessoas em praça pública. Quando tínhamos algum comício democrático, automaticamente os nervos, né, vinham à flor da pele e a coisa ficava terrível. E acabou de chegar uma grande coordenadora de uma grande instituição de ensino, né, Ana Freitas. Minha amiga, saudade de você, lembrança para a mamãe, para a filha e para o filho. Espero que você esteja bem e dirigindo essa grande instituição aí em Nilópolis, né? Prazer imensurável ter você aqui, Ana. Bom, então, gente, acontece que Alagoas foi também um grande centro político. E esse grande centro político, ele, a cada momento que nós tínhamos vamos dizer assim, uma mudança política, aquele estado tinha também uma reação. Bom, acontece que Floriano Peixoto, que foi o segundo presidente da República do Brasil, até 1930, o Partido Democrático manteve a situação, através de governadores que haviam sucedido aqueles que se mantinham no poder na qualidade de democrata. Cada um deles deu uma contribuição para o progresso daquele estado. Abriram-se estradas de rodagem em direção ao norte e ao centro e, posteriormente, o trecho de Atalaia, meu Deus, e a Palmeira dos Índios, estradas de penetração para a zona sertaneja. Construíram-se grupos escolares em quase todos os municípios. Vejam bem, hein? Grupos escolares em quase todos os municípios de Alagoas. Maceió, então, por conta disso, já bem próximo, também vai nessa vibe e alarga ruas, estradas e começa aí um combate à criminalidade, principalmente no que tange ao banditismo, tá? Que culminaria em 1938 com o extermínio de grupos de Lampião. Então, em 1938, bom, fora considerado Lampião uma das pessoas não, vamos dizer assim, querida, né, de governantes, e ele fora exterminado em 1938. Bom, promoveram-se várias pesquisas, né? E as sucessões políticas, praticamente, a partir daquele momento, fizeram-se sem luta, pois quase sempre iria predominar um único candidato, sempre do Partido Democrático. Então, Alagoas, no primeiro momento, ela sempre foi solidária ao Partido Democrático. Por conta disso, ela por 2 vezes nos deu um presidente da República. É claro que nós tivemos aí, como todo mundo sabe, uma revolução em outubro de 1930. Não houve luta armada nesse estado. Alagoas não teve luta armada. Então, iniciou-se o sistema de interventores, a intervenção que foi até 1947. O que vocês que me acompanharam, que nós falamos das repúblicas, vocês sabem perfeitamente que estamos aí falando numa era Vargas, né? Quando foram redemocratizar o país, houve o quê? Uma nova Constituição para o Estado. O chamado período de interventores foi igualmente fecundo, malgrada a falta de continuidade dos administradores, quase sempre por curto períodos. Então, a administração era feita em curtos períodos, não dava assim
como é que eu posso dizer? Ninguém ficava 5, 10, 8, 20 anos, não. O negócio era muito assim, muito rápido, por conta de que as pessoas entendiam perfeitamente bem que talvez que manter um indivíduo por muito tempo no lugar acabaria criando alguns vícios que não seria tão salutar nem necessário. Bom, então, o que acontece? Vamos nós. Acontece que nesse período, marcantes fatos destacaram-se, como o trabalho econômica, com a produção agrícola e a implantação de laticínios, né, com o leite, a manteiga e o queijo. O incremento do ensino rural também e a ampliação de cooperativismo. Vejam vocês, ali em Alagoas, entendiam eles que a educação era mola mestre. E através de um processo educacional, certamente Alagoas iria ascender. E ela acaba contribuindo, não só Alagoas, ela contribui para a sua cidade, o seu estado, mas também para os estados vizinhos, sem nenhum prejuízo, né? Em função do que as guerras assim o desejavam. Então, Alagoas, ele foi um estado que a sua economia ajudou a tantos outros estados ao entorno dele. As atividades intelectuais também, nessa época, se desenvolveram. Criou-se, então, um Instituto Histórico, mas ainda a criação da Academia Alagoana de Letras, né? E a formação também de centros literários de jovens com a Academia dos 10 Unidos. Olha, vejam vocês que... E lá nós tínhamos também a Faculdade do Direito, né? Como a Faculdade de Ciências Econômicas. Depois dessas duas faculdades, surge então a Faculdade de Odontologia, Medicina, Engenharia, e que através desses cursos, dessas faculdades, se cria então a unidade que dá base e sustentação a uma universidade dentro do estado, denominada Universidade Federal de Alagoas. Bom, as lutas políticas estaduais ganharam força já quando nós chegamos na década de 50. Essa década de 50, sem sombra de dúvida, gente, ela nos propicia e nos dá a condição de entender que Alagoas foi celeiro, sim, tá? Palco, sim, de grandes movimentos para a busca de melhoria, não só para o estado, mas também para todo o entorno. Isso é muito bom, porque um estado que tenta resguardar a sua, vamos dizer assim, a sua economia e servir aqueles que estão em seu entorno, isso nos dá a entender que é um estado que pensa num progresso, mas pensa num todo. Ele não fica preso apenas ao querer para si. Isso nos dá a certeza de que teria, nós não temos dúvida, de termos um estado não muito grande, que nós sabemos que Alagoas, no ranking de espaço físico e tamanho, ele está em 16º lugar no Brasil, né? Não é um estado de muitos habitantes, não é, mas desde sempre manteve ali uma política de relação de ajuda. Portanto, na história, Alagoas é visto também como um estado que aceita, né, a cooperativa, que vocês não desconhecem, que quando fala em cooperativa, as pessoas ficam assim sempre muito temerosas, porque eles acreditam que
a cooperativa, muitas das vezes, tira o poder de mando das pessoas. Alessandro Mongin, correndo, meu filho. Vai com Deus, obrigado por você. Valéria Serapio, já. Anotem esse nome, porque já nós teremos aí uma grande figura na política que já está trabalhando ali pela subprefeitura do Recreio e adjacências. Então, grave esse nome, hein? Valéria Serapio, que com certeza estará aí. Letícia Manu, o pessoal todo de enfermagem do trabalho dando a sua espiadinha com a gente hoje. Tô feliz de ver você. Letícia, grande beijo. Belinha hoje não apareceu. Belinha tá aborrecida comigo. Vamos que vamos, gente. Vamos lá. Acontece que as lutas políticas estaduais ganharam força no ano de 1950, quando da tentativa do impeachment de um governador. Houve sim um tiroteio na Assembleia Legislativa e causou a morte de um deputado chamado Humberto Mendes, que era sogro do governador. E em toda a segunda metade do século XX, manteve-se uma tensão política lá em Alagoas, enquanto os ganhos oriundos do salgema, do açúcar e do petróleo não beneficiavam a população. Vocês viram, né? Alagoas, durante muito tempo, foi um estado em que produzia e ajudava ainda os outros estados. Os anos se passaram e o homem, né, porque o homem ele consegue construir e ao mesmo tempo destruir, né? Parece que o homem ele tem um bichinho de que ele não consegue estar estabilizado. Parece que o que ele gosta mesmo é de criar um mal-estar, vamos dizer assim, constantemente um descontentamento para poder, eu não sei se é fomentar a competição, ou seja lá o que for. Vocês viram, né? Alagoas inicialmente buscava harmonia até entre outros estados. E os anos passam, quando chega já em 1957, a coisa começa a ficar confusa e o açúcar, o petróleo e o salgema, que era o carro-chefe, que ajudava outros estados, passou a não beneficiar nem a sua própria população, né? Então, o que acontece? Os anos, de acordo com a política e aqueles seus políticos, né, enraizados, que estão sempre lutando em prol daquilo que lhe é de direito e não do que é de direito da população, acaba por tirar a essência, muitas das vezes, de uma comunidade, de um grupo de pessoas. De forma vertiginosa a maneira com que a política rompe, né, com todo e qualquer grande princípio ético e moral. E a gente fica muito preocupado porque não se entende até onde o homem pretende chegar com a sua forma de querer acabar com as coisas que dão certo. E isso acontece, eu acho que tudo quanto é lugar. Bom, chegamos já ao século XXI e leva-se o escândalo que levou Renan Calheiros a renunciar à presidência do Senado e seu filho, em 2007, foi eleito prefeito de uma das cidades de Alagoas, né? Então, acontece que até hoje, estamos percebendo Renan Calheiros, seu filho, enfim, toda essa política, né, de norte, nordeste, sul, leste, centro-oeste, ela parece que não consegue se encontrar, por conta talvez de hoje estarem pensando pura e simplesmente nos seus interesses próprios. As pessoas não estão preocupadas com o seu estado. As pessoas não estão preocupadas com o seu país. As pessoas estão preocupadas em satisfazer os seus interesses próprios e no final, porque hoje virou moda, todo mundo quer uma plaquinha numa rua. Só que a coisa já está também tão complicada que hoje
você está com o seu nome lá na rua. Mas daqui a pouco, se chegar um outro com maior prestígio e que esteja na moda, você deixa de ser figura importante e aquela rua passa a ter o outro nome. Agora virou moda, né? Então, a mesma coisa é a ação política, né? As pessoas vivem o hoje. Elas não querem saber em deixar um legado para amanhã. E quando deixa o legado, politicamente falando, é sempre desastroso. Bom, em termos de praia, lá em Alagoas, nós temos a praia do Gunga, né? Onde temos aproximadamente ali um polo turístico, né? Com 5 praias criando a Gunga, né? E aí o cenário com restingas denominados de elevações de tabuleiros areníticos. Bom, meu Deus, tabuleiros areníticos. Por que não falar, né? Tabuleiros de areia, não é melhor? Eu não ia errar, né? Ia ficar tudo certo, todo mundo vai entender. Bom, acontece que a água é branquinha. Então, realmente deve ser um cenário majestoso, né? Bom, já sabemos que o mapa climático, né? Ele é favorável porque tem 3 tipos de cobertura vegetal. E essa cobertura vegetal, nós temos aí a floresta tropical numa parte bem úmida. Então, esse clima de quando em vez, ele até nos dá um certo frescor, né? Temos o agreste, que de um lado o clima se torna seco, do outro lado ameno. Temos ali também uma grande concentração, né, já no oeste das nossas caatingas. Então, afinal de contas, você conhece Alagoas? Não, né? Bom, o estado, ele concentra-se 44% do seu território com as secas. Mônica, olha quem chegou aí, belíssima, Luciana Monteiro, você tá vendo? Chegou depois, mas ela deve estar trabalhando muito, né? De vez em quando assim, né? Hoje ela me deu uma chamada, ontem também, impressionante. Olha, menina, não é fácil, né? Mas a gente vai passando, né? Vai achando que tá tudo certo, né? Desculpa o atraso, estava em reunião. Mônica também está em reunião. Olha, vou te contar, e vocês também serão colunáveis no futuro próximo, porque os chefes de vocês realmente, mas está na hora do trabalho, ele está certo, né? Nós é que estamos errados aqui, confabulando nesse horário. Bom, em síntese, nós vamos voltar aqui. A Mônica está dizendo para você, Luciana, já estava aqui. Bom, as duas aí, para e passe, né? Elas escutam o programa, elas atendem o chefe, aí é uma coisa louca. Mônica, um beijo na minha irmã aí, tá? Fica com Deus aí e prazer. É bom que a gente fala com todo mundo que chega aí, né? Eu pergunto por um, pergunto pro outro. Eu fico feliz porque vocês aparecem, aí eu quero saber de vocês, tá? Então, é isso aí. Bom, voltando aqui, dizendo para vocês que o estado concentra-se com 44,36% do território com secas. Já os demais oscila, né? Como eu falei para vocês, fresquinho aqui, seco ali, chuvoso do outro lado. Ou seja, nós temos um clima quase que semelhante, não na totalidade, quase semelhante ao Rio de Janeiro, né? A paisagem é uma das paisagens mais bonitas quando você está sobrevoando o estado de Alagoas, né? Então, ele tem a possibilidade de nos permitir conviver com um estado não muito grande, com uma população bem pequena, né? Não é nada que, vamos dizer assim, não chega a ser São Paulo, não chega a ser Minas Gerais, mas hoje ela consegue sobreviver vamos dizer assim, de tudo aquilo que ela produz. Não é como em épocas passadas que ela servia aos demais estados. Algo curioso é o seguinte, que
A mortalidade infantil em Alagoas era muito grande. E, ao perceber isso, eles entenderam que precisava criar um plano, um projeto, vejam bem, Alagoas, pequenininho, com os recursos ainda ínfimos. Eles percebem que precisava, sim, mudar esse cenário de que muitas crianças morriam. E, poxa, como pode ser isso? Se um progresso do país está no momento em que nasce uma criança. Vamos mudar isso. E se imbuíram de um único pensamento, que fora criar um movimento, um projeto para minimizar essa mortalidade infantil. Então, o que acontece? Eles conseguiram estancar essa problemática. E hoje, Alagoas já é visto como um estado que consegue ter ainda já um número bem reduzido de mortalidade infantil. Isso para nós é um alívio, né? Só Deus queira que a gente possa manter essas crianças alimentadas, porque o futuro do Brasil é essas crianças, e com fome ninguém sobrevive, né? A fome é um dos fatores que emperra o progresso. A fome e a falta de educação, quando eu digo a falta de educação é a nível cultural, são dois elementos que dificultam que uma nação possa progredir. Uma nação que não olha para suas crianças, que não beneficia aqueles de pouco recurso, certamente estará fadada a chegar um momento em que passará a ser um zero. Então, precisamos olhar sim para as crianças, precisamos entender que a fome mata e quem tem fome não consegue raciocinar. Quem tem fome não raciocina, quem não raciocina não tem como estudar, e o país certamente ficará à deriva se nós não tivermos consciência de que o nosso papel é estender a mão, ajudar para que esse país continue a ser visto por todo mundo como uma grande vitrine, né? De cultura, de capacidade, de sentimento também, né? Porque, como diz Valéria, como diz, todos nós apregoamos, quem tem fome tem pressa. E a falta de comida na mesa, né, é que nos leva a perceber que o que nós queremos, aonde nós vamos chegar. Para aqueles que já passaram, como eu, dos 60, e que já viu muita coisa nesse mundo de meu Deus, certamente é um ponto que fica obscuro. É onde não conseguimos dar 2 passos para frente. E aí fica um pensamento, né? Como será amanhã? Porque esse amanhã, ele está incerto, ele está duvidoso. Mas, bom, interessante agora é que a população branca do estado de Alagoas é descendente em grande parte de portugueses. Os pardos são compostos das misturas de negros, índios e brancos, que é a miscigenação. Os autodeclarados negros, perfazem o menor grupo étnico alagoano. De acordo com o estudo genético de 2013, a composição genética da população de Alagoas é 54,7% de europeus, 26,6% de africanos e 18,7% de ameríndios, americanos indígenas, né? Então, como vocês estão vendo, em Alagoas, o que predomina mesmo é o europeu com 54,7%. E ali onde nós tivemos, né, Gangazumba, Zumbi,
A nível de africanos, ficamos com 26,6%, ou seja, o tempo passa, as pessoas, por sua vez, também começam a se envolver com outras etnias e, consequentemente, acabam indo para uma estatística onde, de forma muito clara, a gente observa que o país, eu como digo, o país, o Brasil é negro. Não tem como alguém dizer que eu sou raça pura. Não, isso não acontece. E Alagoas mostra isso, embora seja um dos estados menores da Federação do Brasil, 54,7% é de europeus e 26,6% de africanos. Certamente, neste cenário, nós, no futuro muito próximo, já não teremos sequer um descendente puro da raça africana. Então, o que eu posso dizer para vocês é que Dom João VI lutou bravamente para que os holandeses não tomassem o território brasileiro. Não é desconhecido de ninguém que as colônias portuguesa, espanholas, lutaram também, porque chegou-se a um ponto de que essas coroas dividiram o Brasil em duas partes, né? Muito bem, a gente vê isso no Tratado de Tordesilhas, né? Com as capitanias hereditárias, que parte ficou para Portugal e Espanha, mas na realidade Portugal foi muito mais esperto e falou não. Segundo, dizem a história, né? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né, em 22 de abril de 1500, e para outros, quem descobriu o Brasil foi o francês Brion, não sei bem dizer, porque a história confunde, né? E quem realmente descobriu o Brasil, eu acho que foi Deus, né? Porque, por incrível que pareça, Deus tem sido misericordioso com a gente, sem vulcão, né? Sem terremoto, de quando em vez, desequilibrando a gente, né? Com um incêndio aqui, outro incêndio ali, mas algo de menor potencial, né? Então, Deus é brasileiro, sem sombra de dúvida. Dizer para vocês que são 12 horas na capital mais bonita do Brasil, né? E a cidade mais bonita que sai do mundo, porque nós estamos aqui, ó, no Rio de Janeiro, e eu estou no coração do Rio de Janeiro, né? Eu estou no centro do Rio de Janeiro, onde, sem sombra de dúvida, graças a Deus, podemos daqui vislumbrar a beleza da nossa cidade. Entre o trem, entre o metrô, entre o navio, barco, o avião. Gente, existe lugar melhor do que esse? Não, né? Só aqui. Então, somos cariocas. E se você que está me assistindo não é carioca, não tem problema. Basta você estar prestando atenção de quando em vez aqui, porque todas as quartas-feiras eu falo de um bairro do Rio de Janeiro. Aí você, se não conhece, fica interagindo. Bom, Tayane, aí em Portugal, espero que esteja tudo muito bem, né? Família Lisboa em Dubai, espero que você também esteja muito bem, né? Hoje eu acordei de madrugada várias vezes, né? Eu acho que eu tive vários pesadelos, né? Então, quando eu atendi uma ligação de Portugal, fiquei muito satisfeita, porque boas notícias a gente traz, né? E quem sabe que no futuro próximo, né, a gente não possa estar vivendo em terras portuguesas de fato, de direito, né? E dizer, cheguei em Portugal, estou em Lisboa, né? Mas eu amo meu país. E quando se fala em sair daqui, o coração pulsa de forma avassaladora, né? Mônica, grande beijo. Valéria, grande beijo. Belíssima, Luciana Monteiro, muito obrigado pelo carinho, né? Pela preocupação, mas eu tô aqui. Letícia Manu, quanto tempo a gente não se vê, né? Valéria Serápio, graças a Deus, a qualquer momento será uma grande política no Rio de Janeiro, e eu tô torcendo por você, batendo palma, né? Porque os meus amigos colunares são tantos, né? E eu gosto, né? Eu fico vibrando com vocês, afinal de contas, né? Amigos para essas coisas. Ana Freitas, minha colega, minha parceira de trabalho, né? Grande coordenadora e hoje dirigindo uma grande instituição aí em Lopes, famosésima também, fazendo aquela política, né? Estamos juntas e misturados. Mônica Patrícia, beijo. Edna Guiar, muito obrigado. Meu filho Enio,
Muito, muito obrigado e estuda, 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 porque o futuro do Brasil é vocês. Josiana, um beijo para essa família maravilhosa, para esse esposo e seja feliz e água, sabão e gel. José Carlos Caetano, síndico da Passarela, o homem que sabe tudo de carnaval, dando essas piadinhas aí. Muitíssimo obrigado. Você sabe que sou sua fã, né? Dom Chico, de segunda a segunda descer Miriti, dá lá umas piadinhas. Não se esqueçam, hein? Vejam lá o canal do Síndico da Passarela, coloque seu dedinho no sininho e se inscreva, porque eu e ele e eu, estamos juntos e misturados. Portanto, vá lá do canal do Síndico da Passarela, dê o seu like e de vez em quando dê umas piadas. Agradeço a vocês de coração por me assistir, por me aturar. RP, beijo, beijo, beijo. Alessandro, muitíssimo obrigado. E amanhã, que é quarta-feira, eu vou falar da Praça 11 e do Estácio, porque quinta-feira eu não poderia fazer diferente se não falar do nosso Dominguinho do Estácio. RP, espero você na quinta-feira, porque eu tenho certeza que os sambistas vão dar aquele pitacozinho aí e eu vou ficar muito feliz. Então, tudo que souber de Dominguinhos, guarde, porque na quinta-feira nós vamos falar. E amanhã eu espero você, porque nós vamos falar da Praça 11 e do Estácio. Por quê? Aqui o samba acontece de verdade. Obrigado por você me assistir e dizer que amanhã estaremos juntos e misturados. Boa terça-feira, prazer em ter vocês e espero que vocês tenham conhecido alguma coisa do estado de Alagoas. E semana que vem eu estarei falando de um outro estado. Então, toda terça-feira eu estarei mencionando aqui um estado da Federação do Brasil. Porque se a gente não pode viajar, pelo menos a gente vai conhecer alguma história. E olha que em cada estado do Brasil tem uma história de Dom Pedro. O cara não é brincadeira não, hein? Ele passeou de norte a sul do nosso país e deixou sempre seu legado. Beijo! Bom ter vocês no Falei Ponto, de segunda a sexta, aqui, de 11 ao meio-dia. O nosso encontro está marcado. Até lá, muito obrigado e que Deus nos guarde. Água, sabão e gel e máscara, porque durante muito tempo a gente falou no Zorro, mas agora a coisa na base da Zorra, né? Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser, no Falei Ponto. Professora Célia Defran, aqui com vocês, trocando algumas informações e sempre com algumas histórias. Até lá, fiquem com Deus e obrigado, obrigado, obrigado.